E em linha com os compromissos firmados pelo Brasil nas COPs, que são as conferências das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, setores público e privado buscam formas de mitigar as emissões de gases de efeito estufa. E agora a gente fala com uma das maiores empresas de laticínio do mundo, com sede em Paris, na França, e forte atuação no Brasil, e que anunciou um plano ambicioso de ação global para reduzir as emissões absolutas de metano a partir da sua cadeia de suprimentos de leite fresco em 30% até 2030. A iniciativa espera remover com isso mais de 1 milhão de toneladas equivalentes a dióxido de carbono de emissões de metano ao longo desse período. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com Henrique Borges, que é diretor de compras de leite e ingredientes lácteos da Danone Brasil. Henrique, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Obrigado, Sara. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Agora conta para mim, o que é que já vem sendo feito desde o lançamento dessa meta da empresa lá na COP26 em Glasgow, na Escócia, e qual o caminho que ainda precisa ser percorrido para que se chegue de fato aí nesse objetivo, nessa redução dos 30% até 2030? Eu acho que é importante a gente, primeiro, dar um panorama geral do que está acontecendo. Na verdade, a Danone é a primeira empresa alimentícia aí global que assume esse compromisso de redução de metano. E isso daí vem muito atrelado à questão da nossa produção pecuária, que é o nosso principal impactante hoje na pegada de carbono total da Danone. Então, na verdade, a gente já tem muitos trabalhos sendo feitos em carbono. Aqui no Brasil, por exemplo, na Danone Brasil, a gente está fazendo desde 2019. A gente já tem um projeto Flora, que é o principal projeto que hoje a gente atua e que a gente atua para reduzir a pegada de carbono em formato de sustentabilidade e agricultura regenerativa. Mas, na verdade, o projeto é muito maior do que isso. A questão do metano já é uma evolução do projeto, onde a gente consegue ir num detalhe ainda maior e assumir compromissos e reportar qual que é a nossa evolução também nos nossos relatórios financeiros anuais que a gente faz na Danone. Então, a gente assume esse compromisso, começa a ter planos de ações e a gente começa a reportar isso daí anualmente. Legal, Henrique. E a gente está falando de toda uma cadeia de suprimentos, né, que precisa se movimentar. Como fazer com que os produtores de leite eles implementem práticas regenerativas na produção, né? Aqueles que ainda não as têm, por exemplo. Existe algum tipo de bonificação para incentivar boas práticas? Como que funciona isso? Eu acho que o maior incentivo que acontece para o produtor rural é a parceria que a gente tem com ele. Aqui, essa parceria funciona muito forte. E a gente percebeu ao longo da nossa jornada aqui, estudando sustentabilidade, que sustentabilidade, eu gosto muito de uma definição que ela é a eficiência dos recursos naturais. Então, quando você começa a fazer essa visão de sustentabilidade, a gente consegue perceber que ela é positiva também para o produtor rural. Onde eu estou querendo chegar? A gente fez um recorte aqui, um estudo recentemente, onde a gente conseguiu ver que os produtores que têm a menor pegada de carbono e, por consequência, a menor pegada de metano, eles têm, no final das contas, 50% a menos de emissão de carbono e eles têm 9 vezes mais margem do que um produtor com uma com uma alta pegada de carbono. Ou seja, o que eu quero dizer? Que sustentabilidade também é um bom negócio. E a gente acredita isso como companhia. A Danone, a gente acha isso, a gente acredita isso, e os números provam isso também na pecuária leiteira. O que eu quero dizer? Que o produtor que tem boa pegada de carbono, ele tem mais rentabilidade, ele tem mais resultado financeiro. E como é que a gente faz isso? A gente ajuda ele através das nossas ciências técnicas, através dos nossos apoios e através de todo o pacote que a gente tem hoje para apoiar a produção de leite. Muito bom, todo mundo sai ganhando com isso, né? Agora falando dessa questão ambiental, o que é que essa não emissão aí de 1 milhão de toneladas equivalentes a dióxido de carbono, de emissões de metano, contribui para o meio ambiente? Como é que é feita essa conta? E mais, os efeitos em relação ao clima, eles demoram um tempo para acontecer, Henrique? Quanto tempo? Os estudos hoje mostram que o efeito é imediato, principalmente quando a gente fala com relação ao metano. Agora, esses estudos, lógico, são feitos por instituições internacionais renomadas. O que a gente está falando é que, sim, o resultado ele vem imediatamente, mas tem resultados que, obviamente, eles são mais demorados. Então, quando a gente fala, por exemplo, em plantar árvores,
alguma coisa nesse sentido, ele é mais longo prazo. Agora, tem algumas ações que a gente está tomando, como, por exemplo, aditivos alimentares, manejo de esterco, a questão da própria agricultura, que tem tudo a ver com a parte de metano e pegada de carbono. Esses daí sim são resultados imediatos, ou seja, a partir da implementação você já percebe o resultado e você já tem isso daí imediatamente. Lembrando que a gente utiliza hoje uma ferramenta para fazer esse estudo, que é a Cool Farm Tool, que é uma ferramenta internacional, e a partir do momento que você começa a adotar essas práticas, você já começa a sentir e a visualizar esses resultados. Muito bom. Agora conta para mim como é que funciona a parceria da Danone com o Fundo de Defesa aí do Meio Ambiente para essa nobre missão, né, de reduzir as emissões aí. Acho que é legal a gente falar que são 3 frentes principais, né? Eu acho que quando a gente fala do fundo, é uma forma da gente conseguir acessar e apoiar essas ações que a gente está falando. A gente sabe que não existe, é necessário investimento, é necessário ter dinheiro nesse sentido, e a gente está trabalhando em 3 frentes. Primeiro, uma frente de investimento em ciência. O segunda frente, que seria uma frente de soluções agrícolas para redução de metano, principalmente na indústria, em órgãos governamentais. E uma terceira frente, que seria financiar inovações relacionadas a essas frentes. Então, é dessa forma que a Danone Brasil e a Danone Mundo está apoiando essa iniciativa. Agora, Henrique, vocês, né, como empresa, possuem uma atuação em dezenas de países, né? E eu queria que você me explicasse as suas percepções, né? Como é que o Brasil ele está posicionado hoje frente a outros países que trabalham com a pecuária leiteira, né? O que a gente tem para aprender lá fora? O que é que a gente já está começando a poder ensinar, talvez, nesse setor? Eu acho que a gente tem muita coisa interessante para fazer. Quando a gente pega desde a parte de área de preservação, proteção, reflorestamento, nós somos um país que é benchmark nesse sentido, e a gente já consegue hoje medir nessas ferramentas internacionais esse ganho, esse benefício. Mas falando objetivamente, a Danone Brasil, por exemplo, hoje, dentre todas a gente está em 9ª posição na pegada de carbono no mundo, e comparando com as outras unidades. E quando a gente vê, a gente só está perdendo para alguns países da Europa e Estados Unidos. Então, a gente já consegue ter uma relevância. Por quê? Porque quando a gente compara nos últimos 2 anos, por exemplo, nós estamos entre os top 3 países que mais reduziram pegada de carbono. Então, inegavelmente, acho que isso coloca a gente numa posição de destaque e faz com que a gente esteja aí na vanguarda com várias ações que a gente consegue fazer. E aqui, é lógico, eu gostaria de destacar o projeto Flora, que é um projeto nosso de agricultura regenerativa. E quando a gente fala de agricultura regenerativa na Danone, a gente fala de 3 frentes, que eu acho que é super importante. A gente fala de uma frente que é solo, que claramente é uma frente de melhoria de solo e redução do impacto ambiental e do carbono. A segunda frente, que é uma frente de bem-estar animal. E uma terceira frente, que nem todo mundo considera, que eu acho que ela é super relevante, é a vida do fazendeiro na parte socioeconômica, ou seja, tem que ser bom para o fazendeiro. Maravilha. Henrique Borges, diretor de compras da Danone Brasil, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e até mais. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço, prazer. Outro para você. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.